a caminho de Alcatraz, galera empolgada aí na atividade do ICMBio, parceria com o Projeto Rei. Também é uma área que a Marinha usa para exercício de tiro. Esses exercícios estão parados no momento, não estão interrompidos, mas existe uma previsão aí de eles voltarem a ser feitos. E aí, no caso, a previsão aqui agora é de fazer na Sapata só. Porque antes tinha exercício também, a gente vai lá na ilha de Alcatraz já, tinha exercício na região de Itapema. Separaram que tem uma casinha ali em cima, ó. Aquela casinha ali é que o pessoal usa para poder fazer a observação do exercício, entendeu? A precisão do tiro do pessoal e tal. Lá em cima na ilha, lá, ó, também tem uma outra casinha parecida com essa aí para o pessoal fazer o acompanhamento do exercício lá. Porque daí eles acompanhavam de lá, acompanhavam aqui, e essa aqui também eles conseguiam acompanhar lá. Tá, o desembarque na ilha não é autorizado, só para pesquisa ou para algum tipo de atividade de manutenção das estruturas que tem na ilha aí também, tá? Mas para visitação é só em casos excepcionais, assim, por exemplo, alguma questão educacional, alguma coisa desse tipo. O acesso à ilha ele acontece por dois caminhos. A gente tem uma trilha que sai aqui da região do Funil, que a gente estava até mexendo nela no início do ano para dar uma melhorada nela, e tem uma outra trilha pelo outro lado ali na região do Tablado, tá? Aqui a gente tem essas coitas elas são para visitação. Se separarem, tem algumas coitas pela unidade, elas são para visitação. A visitação ela é autorizada, tem que ser feito o agendamento e tem que ter um condutor autorizado também pelo ICMBio acompanhando a embarcação e os visitantes, tá? Eu não sei se algum de vocês aqui é condutor de visitantes, se já teve aqui, se já fez alguma atividade desse tipo, mas para aqueles que não sabem, tem essa possibilidade aí também. Aí é o seguinte, pessoal, esse negócio que eu estava comentando com vocês sobre a base, que é uma base da Marinha, que está lá em cima, mas que o ICMBio pode usar também, ela fica nessa região aqui, ó. Uma trilha que vai seguindo aí, aí a gente chega lá em cima lá. O lugar onde pousa o helicóptero, ele tem um pouco mais do lado de cá, antes do Boa Vista, do Boa Vista. E aí é isso, lá em cima não tem água potável. A galera carrega, nossa galera que vai ficar lá, carrega água para beber nas costas e daí tem captação de água da chuva para poder fazer banho, às vezes dependendo dá para cozinhar também ou lavar alguma coisa. Geração de energia lá em cima é energia solar, foi colocada ano passado e também tem gerador. O nosso pessoal eles ficam aí direto para ajudar nessa parte do monitoramento da unidade, né? Tem uma galera que fica lá em cima que tem comunicação com o pessoal que está em terra para poder a gente vir fazer o acompanhamento aqui se for possível. A gente tá, a nossa esquerda aqui, ó, a nossa esquerda um pouco mais da frente, né? Vocês estão vendo aí as fragatas. Alcatraz já teve o maior linhal de fragatas da região sul e sudeste do Brasil. Hoje em dia está em disputa aí com as Cagarras lá no Rio de Janeiro, que também é uma unidade federal que é administrada pelo ICMBio, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Mas ainda somos orgulhosos aí do nosso linhal de fragatas, que também é acompanhado por pesquisadores. Nessa região aqui, pessoal, à frente aí, eu não sei se vocês estão vendo umas manchas de vegetação aí que tá meio amarronzada. Isso aí é porque está sendo feito um manejo de uma espécie que chama Seguiere americana, que é uma espécie nativa, só que ela tem um comportamento muito agressivo, é uma espécie de planta nativa que tem um comportamento muito agressivo e daí está prejudicando um pouco a nidificação aí das fragatas, porque ela é cheia de espinho e daí ela machuca as asas dos pais, né, que estão cuidando dos filhotes ali, e daí eles acabam abandonando o ninho, com os ovos ou com os filhotes pequenos. Aí já nasceu os filhotes. As fragatas aí, os que tem o papo vermelho são os machos, que eles usam isso aí como recurso para fazer o acasalamento, né, para atrair as fêmeas. Além das fragatas aqui, gente, uma outra espécie também que é interessante destacar é o atobá. Alcatraz, que significa um mergulhador, que é uma referência à ave atobá. Tá? Que mais que temos aqui? Aí isso aqui é o Pico da Boa Vista. Do outro lado dele ali tem um ponto de observação nosso. A gente tem um ponto de observação do lado de cá, que é o Portinho. Aí do outro lado lá a gente tem um ponto de observação também, que é o 5 milhas, que
daí a gente consegue fazer o monitoramento da unidade lá por outro lado, que é onde tem um parcel, né? Aqui é o seguinte, pessoal, antes de existir o refúgio foi criado em 2016. Antes de existir o refúgio, que é um tipo de unidade de conservação que permite visitação mais ampla, permite pesquisa e tudo mais, que é uma unidade que é de uso de proteção integral, mas que ela tem mais possibilidades de uso. Antes disso, isso aqui, ó, daqui para trás, aqui não era unidade de conservação não, era só área da Marinha. Só que do outro lado aí, ó, na nossa frente, do União para frente, ainda tem o quê? A estação ecológica de Pinambás. A estação ecológica de Pinambás é um outro tipo de unidade de conservação. No caso também é o ICMBio que adquiriu isso aqui, que é federal, e é uma unidade de conservação mais restritiva. Por exemplo, não permite estimação, tá certo? A finalidade dela aí é mais restritiva. Desde lá de trás a unidade já começa, porque você tem as ilhas, mas em volta das ilhas você tem uma parte de lâmina d'água do mar que é reserva também. E aí aqui dentro tudo a pesca é proibida, tá? Seja ela artesanal, seja esportiva, seja industrial. Está para acontecer uma revisão de manejo, que é o documento que orienta a administração da unidade de conservação, que vai proibir a pesca industrial na zona de amortecimento. Depois eu mostro os direitinhos para vocês. Mas a pesca artesanal vai poder continuar sendo feita, tá? E aí você vai ter coragem de cair na água aí daqui a pouco, mas vocês vão ver o porquê que é importante a gente fazer essa conservação de alcatraz do jeito que está sendo feito. Passar na beira e fazer pesca no limite dela é possível, você não pode fazer no interior dela, beleza? Jararaca, o colega ali me perguntou que bichos que tinha. A gente tem espécies que só ocorrem aqui, de animais. A gente tem a jararaca de alcatraz, que é Bothrops alcatraz, que ela é menor do que aquela que tem lá na Queimada Grande. O veneno dela também ele é menos potente, vamos dizer assim, do que o da jararaca da Queimada Grande, tá? Essa daqui é um animal menor. Isso tem a ver com a disponibilidade de alimento e tal, em um lugar e outro, por isso que deu essa evolução aí do desenvolvimento da espécie, deu essa diferença. Também temos uma ciclorhamphus faustoi que só tem aqui, e uma perereca que é a Synaphus alcatraz, que é aquela que eu falei da bromélia ali atrás, que só tem aqui também. Além disso, a gente tem espécies de planta que só tem aqui. Então, por exemplo, tem um tipo de begônia, não sei se vocês conhecem qual que é a planta de begônia, tem um tipo de begônia que só tem aqui em Alcatraz. Ah, tá aberto? Tem um tipo de antúrio que só tem aqui em Alcatraz, tá? Então essa ilha na nossa frente a estrutura da marinha que tem lá em cima é uma turma que vem do Rio de Janeiro, e a fiscalização da parte náutica, né, de trânsito de embarcação e tal, é da delegacia de São Sebastião. Então cada coisa que a marinha faz aqui é um setor diferente de cuida, tá? Então, o coral-sal é uma espécie exótica, né? Ele é invasor, é um coral, ele é bem bonito, ele é bem diferente, mas é isso, é uma espécie exótica, invasora, que veio aí lá do Pacífico, né? Provavelmente através
aí ele leva esse nome porque quando a gente mergulha lá, tem diversas pedras e tem muitos coral cérebro, né? O coral cérebro é um coral nativo, vocês vão, quem quiser cair lá, acho que vai ter oportunidade de ver bastante. Então a gente chama Jardim dos Corais e lá na pontinha, logo quando a gente vira, chama Matacões, que é um dos pontos mais fundos que a gente tem de mergulho. Eu acho que Matacões ele chega a uns 30, 40 metros. E lá do outro lado, onde a gente foi, que era o Saco do Funil. Eu acho que a gente vai ter que ficar lá, porque tá bem mais tranquilo. Vamos dar uma passada lá, só pra vocês verem como é que é. Depois a gente Quer dar a volta no farol? Dá uma volta no farol. Beleza. Beleza. Dessas 18, só 14 estão ativas, porque a gente não tem tanta demanda de visitação assim. Mas se aumentar, por exemplo, a visitação, a gente tem como deixar em funcionamento essas 18 poitas, beleza? E daí das 18, só uma delas que comporta embarcações maiores, que fica lá no funil, lá no Saco do Funil. Viola de duas fitas, vermelha, outra amarela, outra amarela.